Nossa leitura dessa noite, irmãos, está no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo de número 2. Esse é o nosso texto dessa noite, até o versículo 13. Tiago, capítulo 2, de 1 a 13, diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal modo procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. A denúncia de Tiago é uma denúncia bastante conhecida. É a carta que tenta resgatar o valor, a importância dos pobres. Essas pessoas que são oprimidas. Os pobres são pobres porque geralmente são explorados e são oprimidos. É isso que Tiago enfatiza, é isso que Tiago mostra. Então a questão fundamental aqui nessa primeira parte desse capítulo é: um seguidor de Jesus não pode fazer acepção de pessoas. Aquele que segue a Jesus não pode agir assim. E aí Tiago está dizendo para nós: mas sejamos honestos, nem sempre nós agimos assim. Dizemos essas coisas, mas não praticamos. Recebemos essa orientação, mas não colocamos ela em prática. Porque está presente na sociedade, de modo geral, o problema do racismo, o regionalismo, o machismo, a separação por níveis culturais, por níveis econômicos. Isso sempre está presente no nosso meio. Ou seja, queremos tratar pessoas diferentes segundo a sua situação econômica, social. E aí Tiago diz: fazer isso é pecado. Agir dessa maneira é pecado. Privilegiar uma classe em detrimento da outra é pecado. E aí ele dá esse exemplo. Ele começa aqui,
se entrar alguém em vossa reunião, se entrar alguém no vosso meio. Ele está falando da igreja, está falando daquela comunidade, desses cristãos da dispersão, né? Ele está falando de que nessa comunidade que se chama a Igreja de Jesus Cristo, como crentes, nós precisamos fugir dessa tentação, dessa atitude, dessa maneira de agir. Ou seja, distinguir pessoas com honras, considerar algumas pessoas mais importantes do que outras, isso é uma grande tentação. A Bíblia diz assim: quem honra, honra. Isso é verdade. Mas mesmo um pobre, uma pessoa sem condições financeiras, ela também é uma pessoa, pode ser uma pessoa honrada. Então Tiago trata especificamente aqui da adulação dos poderosos. Essa é a grande tentação. Nos versos 2 a 4, ele mostra um homem rico, um homem cheio de anéis nos dedos, bem vestido, entrando no templo. E entra também um pobre, uma pessoa humilde, né, não tão bem vestida. E aí ele diz assim: o tratamento foi diferenciado. Houve dois tipos de tratamento. Acontecia no tempo de Tiago, acontece em qualquer tempo, acontece hoje, acontece em nossos dias. E Tiago quer nos mostrar o seguinte: diante de Deus isso não devia ser assim. Todas as pessoas são iguais, cada um tem o seu valor. A Igreja de Jesus Cristo não é um clube que vai tratar as pessoas assim. Existem clubes de toda sorte. Tem clubes para pessoas muito abastadas, muito ricas, tem clubes de classe, tem clubes de toda sorte. A igreja não. A igreja é uma comunidade aberta. A igreja, pelas suas portas, deve entrar todas as pessoas, sem que a gente faça essa distinção. Então Tiago nos mostra que os membros da comunidade do seu tempo eram pessoas, a maioria era pobre, era uma igreja de pobres, e esses pobres eram oprimidos pelos ricos, e por esses ricos eram levados aos tribunais. É eles que levam as pessoas aos tribunais, é o que ele diz aqui no verso 6. Vós outros menosprezastes o pobre, e no entanto é o rico, e não estes pobres, que vos arrastam para os tribunais. Ou seja, essas pessoas agiam com indignidade contra pessoas que deveriam ser tratadas da mesma forma como qualquer outra pessoa. E ele chama a atenção para essa injustiça. Ele diz: isso é uma injustiça. Essa injustiça se está cometendo. A opressão, a exploração, a retenção do salário do pobre, coisas que são terminantemente proibidas pelo Antigo Testamento. Levítico diz assim sobre essas coisas, no capítulo 19 de Levítico, versículo 13, diz assim: não oprimirás ao teu próximo, nem os despojarás, nem reterás o seu salário. Não reterás o salário do diarista ou do biscateiro, como a gente fala, daquele que trabalha pelo dia, daquele que trabalha hoje, não trabalha amanhã. Não reterás o salário dessa pessoa. Trabalhou, paga. Já não tem nenhuma, essas pessoas já não têm nenhum tipo de segurança. Essas pessoas já não têm nenhum tipo de apoio, não tem carteira, não tem nada. E elas trabalham e elas devem receber. Veja que como a Bíblia é atual, porque se praticava isso na antiguidade, se pratica isso em todo o tempo. O Deuteronômio fala assim, no capítulo 24, no versículo 14: não oprimirás ao diarista humilde e pobre, quer seja ele teu irmão,
quer seja ele um forasteiro, mas alguém que resida na tua cidade, darás a cada um o seu salário, sem deixar que o sol se ponha sobre a tua dívida, porque é pobre e para viver ele necessita do seu salário. Assim ele não clamará a Javé contra ti, e tu não cometerás pecado. Olha a preocupação do deuteronomista, dos autores bíblicos com relação a essas pessoas. É o sistema legal, é a maneira como se deve proceder. E o próprio Jeremias, ele se preocupou com isso, quando ele fala assim, lá no capítulo 22 da sua profecia, ele diz: ai daquele que edifica a sua casa sem justiça e seus pisos sem direito. Ai daquele que se aproveita do seu próximo e não lhe paga o salário. Então veja que a Bíblia está repleta de textos que alertam em relação a essa questão. No norte do Brasil está acontecendo uma situação que é bem assim, vai bem com essa denúncia que a Bíblia está fazendo. O estado de Roraima, capital Boa Vista, tem recebido uma quantidade muito grande de pessoas vindas da Venezuela, venezuelanos. Homens, mulheres, crianças, famílias, porque a Venezuela é um país que está vivendo um problema político, social, econômico muito grande. Já foi um país que é bem situado, rico, por conta de ser um país, era membro da OPEP, os países exportadores de petróleo, mas hoje vive uma crise muito séria, e o país empobreceu, e o país está vivendo um drama. As pessoas não têm salário, e com isso não tem comida, não tem nada. As pessoas estão fugindo, indo a pé, muitos têm vindo para o Brasil. E aí, uma cidade de 300 e poucos mil habitantes, que é Boa Vista, de repente, de um mês para outro, mais de 40 mil pessoas, entre dezembro e janeiro, chegaram lá. E essas pessoas, o que é que está acontecendo com elas? Elas não têm nada, não têm nem o que comer, e aí as pessoas estão oferecendo trabalho, mas oferecendo trabalho a preço quase de nada, um dinheiro que dá muito mal para comprar um prato de comida. É exploração, é opressão, é oprimindo essas pessoas, e elas acabam aceitando, porque não tem outra saída, não tem a quem recorrer, não tem o que fazer. Um verdadeiro caos social, pessoas se prostituem, outros acabam sendo cooptados por grupos, né, de quadrilhas, enfim, uma situação complicadíssima, que é preciso até que haja uma solução de âmbito maior do que aquele Estado lá pode dar conta disso. Mas o que chama a atenção é exatamente essa injustiça que nós vemos. Propostas de emprego, entre aspas, ou de biscate, como a gente estava falando, mas com preços 4 vezes menor do que seria digamos assim, se uma diária de 50 reais, que não é mais, mas digamos assim, se é uma diária de 50 reais, ele diz assim, a gente dá 15. É fazer o trabalho, entende? Isso é oportunismo, e na perspectiva cristã, isso é pecado. É contra isso que Tiago está falando, é contra isso que a lei fala, é contra isso que os profetas falaram, que os cristãos, no caso para nós aqui de Tiago, e aqueles que faziam parte
os israelitas, eles não podiam agir dessa forma, não podia explorar o ser humano na sua fragilidade, porque isso é um ato de impiedade, isso é um ato de maldade. Há um teólogo do Novo Testamento muito conhecido, chamado Joaquim Jeremias, que ele afirma que nos dias de Jesus, em Jerusalém, havia mais diaristas, ou seja, biscateiros, do que escravos. Havia muitos escravos, mas havia muitos biscateiros. Esses biscateiros, eles às vezes eram contratados, às vezes não eram contratados, às vezes tinha serviço e às vezes não tinha serviço, até porque são pessoas que não têm especialização. Ou seja, o que é que essas pessoas tinham? A força bruta para o trabalho. Quer dizer, a força dos seus músculos. Então sua vida, em diversas situações, eram vidas piores do que a vida dos próprios escravos, porque o escravo, se era o escravo caseiro, pelo menos ele tinha as refeições, ele tinha a comida. Essas pessoas nem a comida garantida elas não tinham. Por isso a lei diz que reter o salário dessas pessoas é pecado. Mas havia exploração. Você vê aqui Tiago dizendo no capítulo 2, versículo 15, se um irmão ou uma irmã, um pouquinho adiante aqui, estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, ele está falando isso, irmãos, porque isso era o comum. Pessoas carecendo dessas coisas. Havia essa exploração dessas pessoas, havia a exploração das mulheres, porque veja que ele fala aqui, se um irmão ou uma irmã, ele menciona irmã, porque havia exploração de gênero também, talvez até mais, e havia exploração religiosa. Há um autor alemão que escreveu, chamado Martin Engel, ele escreveu um livro chamado Propriedade e Riqueza na Igreja Primitiva. Nesse livro, ele afirma que a exploração na Palestina se intensificou a partir dos gregos. Na época do Império Grego, depois de Alexandre, essa exploração se intensificou. E depois os romanos, que é que vão assumir o poder, o império, e dominar toda aquela região, exploraram mais ainda. E aqueles que foram mandados pelos romanos, como por exemplo Herodes e os descendentes deles, exploraram muitas pessoas. Provocaram extrema exploração da terra, deixando os camponeses sem nada. Nos dias de Jesus, quem fazia muita exploração eram os próprios sacerdotes. Eles e as suas famílias, o sumo sacerdote, eram pessoas endinheiradas, pessoas que tinham poder. E como é que eles ficaram ricos, esses sacerdotes dos dias de Jesus? Aquelas pessoas que iam a Jerusalém para ir ao templo, para sacrificar, para prestar culto, elas eram exploradas. Esse sacerdote dizia assim, ó, tem que comprar o animal do sacrifício aqui, tem que comprar ali. Aí fazia aquele cartel, dizia o preço de uma pombinha, o preço de uma ovelha, o preço é tanto. Assim, cartéis. E essa gente ficou rica. Por isso, quando Jesus chega no templo, diz assim, peraí, isso aqui não é a minha casa de meu pai, não. Isso aqui é um mercado. A casa de meu pai deve ser uma casa de oração, não casa de negociatas, de cambistas, de comerciantes de animais, de gente fazendo câmbio, ganhando dinheiro. É uma denúncia que Jesus está fazendo. Quais são os efeitos da opressão? A opressão é sempre algo mortal.
priva o sujeito de algumas coisas que são fundamentais, básicas, como por exemplo, o salário, a roupa, o alimento e a habitação. Essas 4 coisas são fundamentais para a nossa sobrevivência: salário, roupa, comida e habitação. Quer ver se alguém está bem? É saber se ela possui essas coisas. Tem salário, tem comida, tem roupa, tem habitação. Não tem salário, não tem nada. Mas não é só isso. Aí você diz, é só isso? Não é só isso. Aqueles que oprimem tirando essas coisas, priva a pessoa também de dignidade. E ela perdendo a dignidade, ela perde a sensibilidade pela vida. Ou seja, ela deixa de enxergar que a vida é uma coisa boa, é bela. Ela começa a achar tudo feio. Priva a pessoa de alegria. Uma pessoa numa situação dessa, ela não tem por que ser alegre. As pessoas oprimidas dizem assim: nós não temos mais razão para cantar. É os hebreus, lá em Babilônia, Salmo 137. Não podemos mais cantar a canção do Senhor em terra estranha. Nós estamos longe de casa, estamos exilados, fomos banidos da nossa terra. E não é assim hoje. Os pobres foram privados, despojados dos seus direitos sociais. E quando buscam a religião que poderia lhe dar consolo, o que é que eles estão encontrando hoje nas religiões? Igual os saduceus e igual aqueles sumos sacerdotes dos tempos de Jesus. Aí vai para um templo qualquer religioso, aí a pessoa diz lá, a pessoa chega lá, acabado, destruído, aí o que é que ele começa a ouvir? Ah, pois é, você quer ser abençoado? Pois é, então tu vai ter que dar tanto para você receber tanto. Então, poxa, eu já não tenho nada, como é que eu vou dar tanto? Pois é, mas se você não tiver fé para você investir, você não vai receber de volta. Ou não é assim? Como é que se chama isso? Ah, você quer ser próspero? Para ser próspero tem que investir. Teologia da prosperidade. Você tem que dar para receber. Aí diz assim, porque a Bíblia diz assim, entre aspas, é dando que se recebe. Aí citam coisas que nem bíblico faça a sua parte que Deus faz a parte dele. E o pessoal fica assim, será que está na Bíblia mesmo? Mas como também não examina nada, aí fica como bíblico essas coisas. Essa é a realidade do nosso tempo. Então a gente tem que dizer assim, irmãos, não há 2 evangelhos, só há um evangelho. O critério de Deus é diferente do critério do ser humano. Nós escolhemos, nós que eu digo a sociedade, escolhe o rico. Deus escolheu o pobre. Ouvi, meus amados irmãos, versículo 5, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Deus não escolheu essas pessoas? Então, isso não significa que Deus rejeitou os ricos. Muito menos significa também que riqueza é sinônimo de pecado. Há pessoas que têm condições e que investiram a sua condição social fazendo boas coisas, investindo na obra, no reino, com trabalhos humanitários. Isso tem muito mundo afora. Deus escolheu os pobres para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu àqueles que o amam.
Então a riqueza material dá uma falsa sensação de segurança. Mas os pobres são mais abertos à graça de Deus, mais acessíveis ao chamado da graça. Há um livro de um autor norte-americano chamado Peter Beger. Ele escreveu um livro chamado, o título em português é Um Rumor de Anjos. Acho que é um livro esgotado hoje. Mas nesse livro, Um Rumor de Anjos, ele diz assim, olha, no princípio se falava de Deus, era um estrondo o falar de Deus na sociedade, na cultura, mas hoje em dia, por conta do secularismo, esse falar de Deus foi desaparecendo. Tanto é que as sociedades ricas europeias, elas estão esquecendo completamente o que é uma vida religiosa. A religião está perdendo o seu espaço na Europa e em muitos lugares. E aí ele diz, o que é que resta? Com essa queda, só está restando, não se fala mais de Deus, só está restando um leve rumor de anjos. Ainda se fala de anjos, muito pouco, mas isso ao pouco tende a se extinguir. Finalmente, irmãos, precisamos ser sérios, sem fazer concessões. Precisamos agir sem adulação. Não estamos aqui para fazer relações públicas, mas nós estamos aqui para entregar um ultimato. A mensagem de Deus para o ser humano é um ultimato. Crede no Evangelho e serás salvo. A mensagem do Evangelho é muito simples. Na Bíblia, amor nunca é sentimento. Sentir que ama. Na Bíblia, amor é serviço. O amor bíblico não é um amor platônico. Sabe como é o amor platônico? Aquele sentimento, aquela sensação. Amor platônico é aquela coisa que só está no nível da sensação, do sentimento mesmo. Mas o amor bíblico, ele é serviço. E sabe como é que se prova isso? A prova é o amor de Deus por nós, quando Cristo morreu por cada um de nós. Isso não tem nada de platonismo. Isso é a entrega, a oferta. Então não é um sentimento estético esse amor. É uma ação dadivosa. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu Filho. Então o amor bíblico é ação. O amor bíblico é serviço. Então o amor, esse amor de Deus é que deve nortear o relacionamento das pessoas com Deus e com o seu próximo também. Porque se não for assim, se a gente não amar as pessoas, mas escolher quem ama, ou quem paga mais, ou quem dá mais, isso não seria igreja. Quem ama e bote aspas nesse ama, porque dá mais, isso é prostituição. O amor de Deus é igual para todas as pessoas. Tiago, depois de falar dessa lei do amor, ele fala da lei da liberdade. E o nome que ele dá a essa liberdade é o Evangelho. É nessa boa nova que nós encontramos liberdade. Então Tiago é coerente com Paulo. A lei escraviza o ser humano, mas o Evangelho liberta. Quando a gente está no Evangelho, somos libertos. Liberdade e amor, diz Tiago, precisa andar juntos. Então o ensino de Tiago pode bem ser exposto em frases curtas e bem definidas, como ele faz aqui nesse texto. A igreja de Cristo não faz acepção de pessoas. A igreja de Cristo não privilegia por situação econômica, social, cultural ou racial. A igreja de Cristo deve amar as pessoas como alguém que Cristo libertou e deu a sua vida por ela. Então nossa oração deve ser
no sentido, e nós vamos orar daqui a pouco, deve ser no sentido de pedir a Deus que tenha misericórdia de Deus, de nós, e não nos deixe agir com as pessoas fazendo acepção. E ele termina dizendo assim, olha, o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então que não se encontre em nós o pecado da acepção de pessoas. Que Deus nos livre do pecado da exploração, do tratamento discriminatório, seja com quem quer que seja, dos desdém para com o necessitado. Devemos pedir a Deus sabedoria para lidar e para tratar com a situação e com situações extremamente complicadas que nós nos deparamos a cada dia, para que nós não sejamos injustos para com qualquer pessoa que precise de abrigo e de paz na sua vida. Então, esse trecho de Tiago, irmãos, é um texto maravilhoso. É um texto belíssimo. Tiago é uma carta prática. Tiago não é um tratado de teologia. Por isso, a gente fala de Tiago dizendo assim, é a epístola do cristianismo prático. Quem fez a teologia, o fundamento da igreja, foi Paulo. Aí Tiago disse assim, agora eu vou falar para vocês de como essas pessoas que abraçaram essa fé, elas devem viver as suas vidas diante de Deus. Então Tiago é pastor. Tiago é aquela pessoa que diz, nós cristãos devemos viver e devemos nos portar dessa maneira. É uma epístola para a igreja, daquele tempo e do nosso tempo. Então que o Senhor nos abençoe e que esses ensinamentos de Tiago, eles possam ficar em nosso coração e a gente possa aplicar isso na nossa vida. Amém? Deus nos abençoe.